Pessoal, boa tarde. Agora, depois do almoço do primeiro dia da Fenaló, a gente está aqui com uma presença ilustre da Débora, do escritório Mascarenhas Barbosa. Em primeiro lugar, muito obrigado por nos atender aqui, falar um pouquinho das experiências. Para quem não sabe, o Mascarenhas é um escritório que recém fechou o contrato com a gente no RUM, então com uma expectativa ótima, um cliente que a gente buscava há bastante tempo, idas e vindas de negociação, e é com muita felicidade que a gente informa então o início dessa parceria. E eu queria, em primeiro lugar, te agradecer, Débora, a tua disponibilidade e começar perguntando o que levou vocês, né, a buscar o RUM, como é que era a rotina, como é que é a rotina dentro do escritório, do ponto de vista de certificados. A gente sabe que em grandes escritórios é um desafio grande, assim, né, em termos de controle, instalação. Então, se puder fazer um resumo de como é que estava essa situação aí dentro do Mascarenhas, te agradeço muito. Sim, perfeito. A nossa atuação é nacional e a gente tem uma quantidade de colaboradores muito grande, né? Então, para a gente é essencial que a gente consiga fazer a gestão desses certificados e a gente acessa todos os tribunais, utiliza muitas ferramentas tecnológicas que nos ajudam, tanto na alimentação de informações no sistema dos nossos clientes, como também o nosso sistema interno. Então, a gente precisa o tempo todo fazer as consultas nos tribunais, utilizar os certificados para poder fazer esse gerenciamento dos fluxos. Então, isso para a gente é essencial, né? Ter essa segurança, basicamente, e também conseguir distribuir isso de forma segura entre o time e como a gente tem, né, os sócios responsáveis pelos processos, então tem que ser certificados específicos em localidades específicas e fazer essa gestão de maneira segura, né? E a utilização dessas ferramentas, a gente estava enfrentando algumas dificuldades com as plataformas dos tribunais e a unificação com vocês veio potencializar e nos ajudar com esse desafio. Então, assim, para a gente, esse início de parceria está sendo bem legal. Que bom. Fico muito feliz em saber. E a gente sabe, né, Débora, que o judiciário ele é muito complexo no Brasil, porque a gente vê que o volume de processos nos tribunais é enorme. O Brasil é um dos países com maior quantidade de processos per capita do mundo. A gente vê uma quantidade de faculdades de direito enormes. Eu acho que se somar todas as faculdades do mundo não dá a quantidade de faculdades de direito que a gente tem no Brasil. O Brasil é um país com uma quantidade de processos pujantes. A gente tem processos em sistemas completamente descentralizados. Isso acaba gerando vários desafios, né, e uma dificuldade muito grande para controlar, gerir, e a gente sabe que os prazos legais eles estão aí e precisam ser observados. Então, além do RUM, que outras ferramentas, ou como que vocês veem essa dificuldade, como isso pode ser uma oportunidade de diferenciação com um escritório como um escritório de referência como é o de vocês? Sim. Nossa, para a gente é muito desafiador todos os dias, a gente acaba tendo que somar forças com diferentes ferramentas, porque a gente precisa unificar isso, mas o judiciário nos impede, né, por conta da diversidade de sistemas. O mundo ideal fosse que tudo fosse PJE, né? Não que o PJE seja o melhor não, sistema tá do longe mundo disso, é verdade. Né? Mas a gente teria que ser melhor para o cenário da advocacia de volume. Eu acho que para a gente é um desafio muito grande e ter ferramentas que nos possibilitam essa dinâmica e facilitam o dia a dia, hoje é essencial. O escritório atua em todos os tribunais, então a gente precisa ter um acesso rápido, dinâmico e eficaz. E é impensável a gente usar a nossa advocacia de hoje sem a utilização dessas ferramentas. Então, assim, a gente não só no peticionamento, na tratativa, acompanhamento do processo, hoje a gente precisa também estar buscando oportunidades processuais, né? Buscando andamentos que nos tragam segurança para os nossos clientes, monitorando todo o cenário de andamento do processo. Então, qualquer novidade, a gente precisa fazer essa busca. E hoje a gente utiliza ferramentas de automação para nos auxiliar nesse monitoramento de processos. E isso tudo tem que ser feito no macro, porque a gente está falando de Brasil e a gente tem um contencioso de volume muito expressivo, né? Então é muito desafiador, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente está num momento bom de mercado, né? Evoluindo muito nessa
força, né, de ferramentas que nos possibilitam a entrega e essa rapidez que hoje é necessária. Exato. E eu entendo assim, a gente fala muito de escritório enxuto, às vezes, para o pequeno que está crescendo, mas eu sou um ferrenho defensor das ferramentas tecnológicas para grandes escritórios, porque talvez seja ali o local onde essas ferramentas vão fazer mais sentido. Exato. Que elas vão trazer um caráter muito mais enxuto para um escritório grande. Demorou um pouco, eu acho que, para mudar o hardware e o software dos advogados. Sim. Mas pensando que esses escritórios, hoje, eles são grandes empresas que têm processos complexos, têm uma quantidade enorme de pessoas, né? E quanto mais a gente conseguir empregar tecnologia, e não aqui a tecnologia no sentido pejorativo de tirar posto de trabalho ou competir com um advogado, mas muito mais uma linha de auxiliar, de trazer diferencial. Até vou fazer uma palestra aqui na Fenalog para falar um pouquinho do advogado empreendedor. Então, o que eu vejo, né, Débora? Cada vez mais a gente precisa de advogados que não só façam a interpretação legal, não só toquem o processo, mas consigam passar um controle maior para os seus clientes, mais dados, mais informação, mais soluções amplas que não só uma análise da legislação. Isso. Então, ver o trabalho que vocês estão fazendo, sempre vanguardistas assim na linha de tecnologia, é algo que nos enche de orgulho ter vocês hoje como parceiros. Muito obrigada. E eu acho que esse trabalho para a gente ele é essencial, porque quando se fala em advocacia de volume, as pessoas tendem a achar que é aquele massificado, é tudo igual, né? As coisas... Não, a gente não gosta desse olhar para a advocacia de volume, a gente trabalha personalizando o processo, a gente cuida realmente como se cada um fosse um cenário único. E essas ferramentas hoje, elas nos ajudam a quê? Deixar o time jurídico focado na estratégia, focado nas possibilidades de trazer o resultado para os nossos clientes. Então, assim, sem fazer essa gestão através das ferramentas, no cenário da advocacia de volume hoje não faz mais sentido. A gente precisa do apoio da tecnologia e é exatamente isso que você falou, totalmente fora do cenário pejorativo. É somar forças com as ferramentas tecnológicas e enxergar nelas as possibilidades que a gente pode fazer. Então, se eu posso otimizar o trabalho do meu advogado com uma IA, por exemplo, por que não? Né? Hoje o meu time, né, a gente está iniciando um trabalho de IA dentro do escritório, meu time do conhecimento, do segmento que eu atuo, eles já trabalham com IA. Então, assim, pra gente é um universo muito incrível para ser explorado e, assim, sem limites. Sem limites, total. Que abre de possibilidade, assim, e é isso que eu estava dizendo. Estar aberto para isso, não que, vamos dizer assim, que de pronto vai surgir algo que vai mudar radicalmente, vamos dizer assim, o conceito da advocacia, mas entender possibilidades, quanto isso pode agregar de fato para o dia a dia, justamente para sobrar para os escritórios mais experiência, que é o que a gente está falando, assim, né, numa linha de trazer o novo. E muito legal você falar um ponto assim, que eu acho que poucas pessoas falam. Quando a gente fala em massificado, lembra-se muito uma ideia pejorativa, no sentido de que é tudo igual, é processo a rodo, mas a gente vive, como eu disse antes, num judiciário tão complexo que cada tribunal às vezes tem um entendimento, as coisas mudam, vamos dizer assim, todo o arcabouço de, às vezes, comprovações, provas no processo, eles são completamente diferentes. Então, a forma como vocês conduzem esses processos de massa e obrigatoriamente vocês precisam de ferramentas, porque senão a gente perde o controle, mas entendendo que cada caso é um caso individual, também deixo os parabéns aqui e com certeza é uma das coisas que faz o escritório ser um escritório tão protagonista assim, no nosso cenário como é a história de vocês. Perfeito, muito obrigada.